Olá, tudo bem? Eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre potenciação. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar a divulgar o nosso trabalho, tudo bem? Bom, potenciação, conteúdo fácil, mas extrema importância aí na área de exatas. Acompanha comigo. Por exemplo, se eu tenho 5 elevado ao quadrado. O principal erro dos alunos aqui, alguns vão fazer 5 vezes 2. Não. Esse 2, no caso o nosso expoente, ele vai indicar por quantas vezes essa nossa base 5 vai ser multiplicada por ela mesma. Então, por exemplo, 5 elevado ao quadrado, isso é 5 vezes o 5. Ou seja, é o 5 vezes ele mesmo, duas vezes. Então, 5 vezes 5, isso é igual a 25. Tudo bem? Mais um exemplo. Se eu tenho 4 elevado a 3, ou 4 elevado ao cubo, esse 3 vai indicar por quantas vezes esse 4 vai ser multiplicado por ele mesmo. Então vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ou seja, é o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, de maneira geral, se eu tenho a elevado a n, uma base a elevada a um expoente n, essa minha base a vai ser multiplicada por ela mesma n vezes a vezes a vezes a n vezes. Tudo bem? Bom, então se eu tenho a elevado a n igual a b, esse nosso a é a nossa base, o n é o nosso expoente, é o cara que indica por quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. E o nosso b é o resultado, a potência. Ou seja, 5 ao quadrado igual a 25, o 5 seria a nossa base, o 2 o nosso expoente e o 25 a nossa potência, ok? Hoje eu vou falar de duas propriedades, no próximo vídeo eu falo de outras 3 propriedades. Primeira propriedade. Exemplo, se eu tenho 4 ao cubo vezes 4 ao quadrado. Então, seguindo a definição aqui de potência, nós temos que o 4 à terceira seria o 4 vezes 4 vezes 4. O 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, aqui é o nosso 4 à terceira. Vezes 4 ao quadrado seria o 4 vezes ele mesmo duas vezes. 4 ao quadrado. No total, por quantas vezes o 4 foi multiplicado por ele mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o 4 ao cubo vezes 4 ao quadrado é igual a 4 elevado a 5. Percebam, 3 mais 2 igual a 5. Então, de maneira geral, se eu tenho uma multiplicação de bases iguais, 4 vezes 4, ou 4 ao cubo vezes 4 ao quadrado, eu vou conservar a base e vou somar os dois expoentes. 3 mais 2, 5. Então, aqui ficaria a elevado a n mais m. Esta nossa primeira propriedade. Segunda propriedade. Se eu tenho 4 elevado ao cubo dividido por 4 ao quadrado. Então aqui, no produto, se eu conservo a base e somo os expoentes, o que vai acontecer na divisão? 4 ao cubo seria 4 vezes 4 vezes 4, dividido por 4 vezes 4, que seria o nosso 4 ao quadrado. Eu posso fazer aqui de duas maneiras. Ou eu simplifico 4 com 4, ou calculo aqui, olha, 4 vezes 4 vezes 4, eu vou chegar a isso igual a 64. 4 vezes 4, 16. Faço
64 dividido por 16, então eu consigo mostrar que 4 ao cubo dividido por 4 ao quadrado, isso é igual a 4. Algo importante, toda vez que não apareceu o nosso expoente aqui, isso indica que o nosso expoente é igual a 1. Então, se na multiplicação eu conservo a base e somo os expoentes, aqui na nossa divisão eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. 3 menos 2, isso é igual a 1. Tudo bem? Então, de maneira geral, se eu tenho a elevado a n dividido por a elevado a m, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Esta é a nossa segunda propriedade. E essa segunda propriedade nos traz algo muito importante. Por exemplo, se eu tenho agora 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Se nós fôssemos usar aqui a nossa propriedade, segunda propriedade de conservar a base e subtrair os expoentes, conserva a base 4 e subtrai os expoentes, 2 menos 2, eu chego 4 elevado a 0. Ou seja, se eu calculo agora, ao invés de aplicar a propriedade, eu faço 4 ao quadrado, 16, dividido por 4 ao quadrado, 16, quanto é 16 dividido por 16? Quanto é um número dividido por ele mesmo? 1. Então, 16 dividido por 16, 1. Então, eu consigo mostrar que 4 elevado a 0 é igual a 1. Ou, melhor ainda, então quando eu tenho uma base A, qualquer base, elevado a um expoente 0, a minha potência sempre será igual a 1. Tudo bem? Bom, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado. Falamos hoje de 2 propriedades. No nosso próximo vídeo falamos de mais 3 propriedades. Pessoas, obrigado. Até mais.